Olá, olá, 15 de junho de 2021, confira as principais notícias desta terça-feira. Arraial da Vacinação chega hoje à cidade olímpica. No Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, saiba por que as denúncias diminuíram em tempo de pandemia. Veja também uma reportagem especial que vai mostrar os investimentos em energia que estão desenvolvendo ainda mais a região sul do estado. E tem as notícias da Copa América. O Brasil já está no Rio para o jogo de quinta contra o Peru. Fique ligado na TV Difusora e tenha um bom dia, Maranhão. Um ótimo dia para você que acompanha a nossa programação em todo o estado. Tudo de bom nessa terça-feira. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, quando chega o primeiro impacto. Bom saber que você escolheu o Bom Dia como o seu café da manhã com as principais notícias de hoje. A gente no estúdio daqui a pouco vai falar sobre um dia importante hoje de conscientização da violência contra a pessoa idosa. Vamos saber por que nesse período de pandemia as denúncias diminuíram, mas não significa, infelizmente, uma diminuição dessa violência praticada. Pelo contrário, a gente vai entender mais sobre o assunto daqui a pouco aqui no estúdio. Eu vou receber o promotor do idoso aqui na capital para a gente falar sobre esse assunto, tá bom? Já já a gente vai girar com os nossos repórteres e trazer as principais informações ao vivo para você aqui da capital, de todos os maranhenses. E a gente começa o Bom Dia de hoje acompanhando os números aqui na capital referentes à pandemia, números referentes ao último boletim divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. É o último boletim epidemiológico que está aqui na tela para você. Total de casos, 301.547 desde a chegada da pandemia aqui no Maranhão. Os recuperados agora marcam 263.906 e os casos ativos continuam altos. A gente vê aqui na tela, 29.074 é o número de casos ativos, pessoas que estão em leitos de UTI, estão nas enfermarias, 29.074. O número de óbitos subiu para 8.567. E nas últimas 24 horas, o registro na Ilha de São Luís é de 72 casos, o registro feito em Imperatriz é de 10 e nas demais regiões agora 227 nesse começo de semana. Estamos em tempo de pandemia, precisamos tomar ainda todos os cuidados. Você que nos acompanha em todo o estado, a gente infelizmente teve no fim de semana em várias partes do país, festas clandestinas acontecendo, infelizmente, aglomeração. E não é isso que a gente quer, porque não é só a sua saúde que está em risco, mas é da coletividade também. Então é pensar no outro, é se colocar no lugar do outro, um exercício importante que a gente precisa fazer ainda mais nesse tempo de pandemia. A vacinação está avançando, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a terceira ação chamada Arraial da Vacinação aqui na Grande Ilha de São Luís. Já já a gente vai dizer aonde essa ação acontece a partir de hoje, com os nossos repórteres ao vivo. Vamos falar sobre a chegada de novas doses de vacinas ao país também, hein? Mas agora a gente mostra para você o mapa da vacinação aqui na capital e no interior do estado. O mapa é esse aqui, ó. Temos em todo o estado 2.267.531 doses aplicadas. São Luís com 595.338 doses. Esse é o mapa da vacinação em todo o estado do Maranhão, números atualizados da Secretaria de Estado da Saúde e da Secretaria Municipal de Saúde aqui de São Luís. Vamos em frente com o nosso Bom Dia Maranhão. Você ligado com a gente em todo o estado, você ligado aqui na TV Difusora. A gente acompanha agora a ocupação de leitos de UTI na capital e no interior do estado, na rede estadual de saúde. Os números são esses: de 279 leitos, 261 ocupados em São Luís, leitos livres 18, a taxa de ocupação é de 93,55%, ainda merece o cuidado, de todos nós. Agora temos os números da segunda maior cidade do estado, que é Imperatriz. Está na tela e você vê. De 72 leitos, 49 ocupados, 23 livres e a taxa de ocupação agora é de 68,06%. E como é que está a situação nas demais regiões? A gente mostra para você aqui no Bom Dia também esse número, esse dado que é importante. Total de 243 leitos, 208 ocupados, 35 livres e a taxa agora é de 85,60% a taxa de ocupação. Você ligado com a gente em todo o estado, daqui a pouquinho o Silvio Alves atualiza os principais assuntos na área de segurança. Diogo Tri vem aí para falar de política também. Mas agora o Bom Dia destaca: postos de coletas de DNA foram espalhados no Maranhão nesta semana. A ação faz parte da campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Vamos ver. Ivaldo Araújo Machado desapareceu há 41 anos após se mudar para o estado do Pará a trabalho. A foto antiga é a única lembrança que o filho Erivelton carrega.
Após tantos anos, a família ainda tem esperança no reencontro e começou uma nova tentativa de busca. Rolou um vídeo lá no Pará e quando ele foi embora, ele foi para o Pará. E agora rolou um vídeo lá no Pará e essa pessoa que foi encontrada lá no Pará, tá tudo indicando que é nossa família, meu pai. Aí por isso nós estamos aqui fazendo o exame do DNA só para comprovar mesmo se é meu pai. A coleta do material genético para o exame de DNA foi feita nesta tenda montada na Praça Deodoro. Há ainda outros 5 pontos de coleta no Maranhão. Aqui na Praça Deodoro vai funcionar de 14 a 18 durante essa semana toda até 5 horas da tarde. E no Instituto Médico Legal, no Instituto de Genética Forense e no IPCA, que é o Instituto para Criança e Adolescente, no caso da necessidade de coleta de material biológico de criança. Segundo o Fórum de Segurança Pública, por ano no Brasil, cerca de 80 mil pessoas desaparecem. Em contrapartida, há apenas 3 mil famílias cadastradas no sistema de busca. Essa defasagem prejudica as investigações. Aqui no Maranhão, por exemplo, 73 ocorrências de desaparecimento foram registradas neste ano, mas apenas 14 pessoas foram encontradas. Para fazer a coleta, é preciso registrar um boletim de ocorrência do desaparecimento. Também é indicado levar fotos e vídeos do parente procurado. Os materiais coletados vão ser armazenados no Banco Nacional de Perfis Genéticos. Dona Maria não tinha foto, mas foi em busca do filho. E seu José ainda espera encontrar o irmão. A gente tem esperança, mas do jeito que as coisas estão difíceis, acontecendo toda coisa, a gente fica preocupado, né? Eu queria mesmo ver ele. Casos de desaparecimento podem ser comunicados ao Disque Denúncia, assim como o encontro de desaparecidos ou o resgate de informações que auxiliem nas buscas. O Disque Denúncia também recebe fotos e vídeos através do WhatsApp 992248660. Demonstrar para as famílias e para a sociedade como um todo que esse familiar nunca vai ser esquecido para as polícias. Essa busca vai ser constante num fórum que é nacional e, se precisar, até mundial, porque o próprio programa ele é do FBI. Importante esse programa, né, gente? Tanta gente precisando dessa assistência, que bom que está acontecendo, em especial aí agora com várias tendas montadas em todo o estado. Você vê aí na Praça Deodoro o exemplo aqui da capital. Olha, a pandemia do coronavírus impactou de forma negativa a doação de sangue. Segundo o Ministério da Saúde, a queda chegou a 20%. Para tentar mudar essa realidade, durante todo o mês, uma campanha vai incentivar esse gesto de solidariedade. Esse grupo de estudantes de medicina da UFMA Imperatriz chegou cedo para fazer a doação no hemonúcleo local. Eles se mobilizaram entre os alunos da faculdade para reforçar a importância de doar sangue. Se toda a população tivesse a consciência de ajudar nessa doação, a gente não teria a escassez que a gente tem geralmente. Em Imperatriz, o 14 de junho, Dia Mundial do Doador de Sangue, não passou despercebido. Além da coleta de sangue, campanhas educativas foram apresentadas para celebrar a data. No mês de junho, vale ressaltar que é o Junho Vermelho, que é o mês de alusão à doação de sangue, e a gente vai estar aí nessas atividades permanentes de incentivo e de agradecimento aos nossos doadores. Apesar da pandemia, o número de doadores aqui do hemonúcleo de Imperatriz continua dentro de uma margem razoável. É um gesto simples, mas que ajuda a salvar muitas vidas. É uma sensação de utilidade, poder contribuir para salvar uma vida. Que bom que em Imperatriz a situação é essa, né, gente? Porque no resto do país, você viu aí os dados do Ministério da Saúde, 20% de queda é um número muito alto. Vem comigo no Bom Dia Maranhão, você ligado com a gente em todo o estado. Olha só, energia é desenvolvimento. A região sul do Maranhão tem recebido investimentos que tem como resultado a geração de emprego e renda para muita gente. Só no município de Balsas foram investidos 28 milhões de reais. Novas linhas de transmissão e subestações vão oferecer um incremento que vai beneficiar mais de 153 mil clientes. Veja na reportagem especial de Eduardo Bueno. Não é o que se imagina de um lugar movimentado. Mas ficou para trás o tempo em que o campo era sinônimo de tranquilidade. Hoje, a rotina nas lavouras de soja no sul do Maranhão é intensa.
As máquinas não param um minuto para atender a demanda de exportação que só cresce. Movimento que exige uma qualidade maior no fornecimento de energia. Quase 40 anos depois de ter adquirido uma propriedade vindo do Rio Grande do Sul, seu Deoni não imagina como seria a vida nos dias atuais sem energia. A energia é tudo, né? A gente não trabalha. Hoje com irrigação tu consegue fazer 3 safras em 12 meses na mesma área, né? E sem energia nada disso é possível, né? E a Equatorial só vem melhorando o fornecimento de energia que é necessidade da região. E tem muitos projetos aí assim de energia, de irrigação, de indústria que requer energia, cada vez mais, né? Então com energia boa chegando no ponto final, só vem a crescer a região. Localizada a 800 quilômetros de São Luís, em menos de 2 décadas, Balsas se tornou a capital do agronegócio maranhense, colocando o estado em posição de destaque naquela que é considerada a nova fronteira agrícola do país. A cidade fica na região que recebeu 28 milhões de reais em investimentos da Equatorial Energia. São novas linhas de transmissão, subestações que vão oferecer um incremento de energia, beneficiando mais de 153 mil clientes. Os investimentos são da ordem de 28 milhões de reais no ano e que vão beneficiar 153 mil clientes na região sul do estado, que vai da região Tocantina até o centro-sul do Maranhão. Elevado que mostra a nossa preocupação em melhorar a continuidade de fornecimento, a entrega da energia para o Maranhão como um todo e no sul do estado como um todo. A expectativa agora é que novas indústrias se instalem no centro-sul do Maranhão, o que, segundo os produtores, significaria a geração de mais emprego e renda para o estado. Caso todos os investimentos na região se concretizem e realmente melhore a qualidade e a quantidade de energia disponível, mais fazendas vão poder adotar sistemas de irrigação e silos de armazenagem. No caso de silos de armazenagem, vai evitar que se perca a produção na lavoura por não conseguir colher a tempo. Então, seria alimentos que seriam desperdiçados, que apodreceriam na lavoura por causa de chuvas intensas na época de colheita. E caso se tenha silos, a colheita pode ser feita mais rápido, armazenado e secado mais cedo no silo. Então, você conseguiria ter mais produção de alimentos e menos alimentos desperdiçados. Houve também investimento na capital com a construção dessa subestação. A obra, orçada em 3 milhões e 200 mil reais, já está beneficiando mais de 47 mil unidades consumidoras, principalmente empresas instaladas nas proximidades do porto do Itaqui, às margens da BR-135, na região industrial de São Luís. É o caso dessa indústria de cimento. Funcionando há 7 anos na ilha, a empresa produz 500 mil toneladas do produto por ano. A responsabilidade ambiental faz parte do processo de produção. Seguindo a rigor a legislação, testes de qualidade são realizados todos os dias. Parte da linha de transmissão ligada à subestação de Vila Maranhão passa na área da companhia, que ganhou um novo equipamento, permitindo que a operação possa, no futuro, ser expandida. O processo de cimento aqui na nossa planta ela é basicamente uma moagem, não é? No qual nós recebemos matérias-primas, são 4 matérias-primas principais, o clinker, que vem via porto, através de navio. Basicamente, a cada 2 meses, nós recebemos 50 mil toneladas de clinker, vindo do exterior. Gesso, que vem do próprio Maranhão, pozolana e cinzas, que são os resíduos que vêm das plantas de caldeiras térmicas da própria cidade aqui da ilha de São Luís. Hoje nós estamos sold out, ou seja, tudo que a gente tem já está comprometido com o mercado, né? E toda a nossa produção está sendo consumida plenamente nessas micro-regiões que eu lhe falei. Nas regiões tanto da Grande Ilha como do estado do Maranhão, do Piauí e do Pará. A subestação instalada na zona rural é operada remotamente desta sala.
Aqui, todos os comandos necessários para o funcionamento são executados e um técnico só vai até o local em caso de extrema necessidade. Essa é uma das tecnologias mais modernas em gestão de energia elétrica do país. Todo o esforço tem como resultado, a longo prazo, o desenvolvimento econômico do Maranhão. Oferecer uma energia de qualidade está diretamente associada ao desenvolvimento. Nós entendemos isso e por isso que, para Equatorial Maranhão, esses investimentos em todo o Maranhão têm sido uma prioridade. Isso garantirá que as empresas que já estejam instaladas, né, nesses setores industriais, portuários, consigam perceber isso e se sentirem seguros em manter e ampliar os seus negócios, e certamente é um atrativo, né? É uma atração para novos investidores que porventura queiram se instalar naquele local. Você vai ver no próximo bloco uma entrevista ao vivo com o promotor José Augusto Coutry, no Dia Mundial de Conscientização em relação à violência contra a pessoa idosa. A gente vai falar sobre esse assunto já, depois do intervalo, aqui no Bom Dia. E mais, Silvio Alves vem aí atualizando os principais assuntos da área de segurança. A gente volta já ao vivo para todo o estado com o Bom Dia Maranhão. É um instante só. Uma ótima terça-feira para você ligado aqui na TV Difusora. A gente está de volta com o Bom Dia. De volta agora para falar de segurança. Bom dia, Silvan. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todos. Ô, Silvan, 2 assaltantes foram presos por um policial militar de folga na área do Coafuma, aqui na capital, foi isso? É, exatamente. O soldado Brandão, ele é lotado no 20 Batalhão. E essa dupla estava cometendo vários assaltos lá na região lá do Coafuma, quando o policial, mesmo estando de folga, ele acabou intervindo na situação. Acabou prendendo um deles e logo depois, com a ajuda já de populares, moradores, essa imagem aparece bem no momento que o policial derruba um dos assaltantes da moto. Dá para ver aqui, né? Essa imagem aí foi da hora que ele abordou o assaltante na moto, ali já vinham os moradores também, ajudaram, e logo em seguida eles pegaram o outro assaltante. Os 2 foram encaminhados para o plantão central da Rua do Norte, e foram autuados em flagrante, já que essa dupla aí vinha fazendo inúmeros assaltos lá naquela região ali do Coafuma. Silva, a Polícia Militar de Tutóia e a Guarda Municipal, eles realizaram uma apreensão de carga de contrabando, Silva. Como é que foi isso? Mais de R$1 milhão de reais. Essa história do contrabando de cigarros, ela às vezes não muda nem os personagens, ela só vai mudando de local. A gente tem visto aí nos últimos anos aí grandes apreensões feitas. Essa lá em Tutóia foi mais uma que gerou um prejuízo aí de cerca de R$1.300.000, né, de carga contrabandeada. A polícia recebeu essa informação, né, de que havia um caminhão chegando com esse carregamento aí, com a ajuda da Guarda Municipal, Polícia Militar, foram lá, acabaram abordando essa carreta, era uma carreta truncada, 2 pessoas foram presas, o motorista e o auxiliar, que agora estão sendo objeto de uma investigação lá na delegacia lá de Tutóia. Vê a estrutura que essas quadrilhas têm, que eles possuem caminhões, carretas, possuem barcos, né, que já foram apreendidos, armamento de longo alcance, enfim, eles têm uma estrutura muito grande que podem justamente migrar de um lugar para o outro, justamente para tentar burlar essa vigilância exercida pela polícia. Silvan, câmeras de segurança flagraram um arrastão na Arthur Carvalho, é uma avenida bastante movimentada aqui em São Luís, né? Muitos condomínios e esse assalto foi ontem pela manhã, na porta de um desses condomínios, é um condomínio 1 e 2, né, bem lá no Miritiba, e os moradores foram abordados na parada de ônibus que fica bem em frente ao condomínio. Os indivíduos nesse veículo aí de cor preta, eles chegam, abordam lá
os moradores, roubam bolsas, mochilas, aparelho de telefone de celular, levaram tudo. O delegado Walter Vanderlei, lá da 20 Delegacia, está pedindo, né, disponibilizou essas imagens aí, porque, por exemplo, nessa câmera aqui dá para se perceber nitidamente a fisionomia desses assaltantes. Podem ligar para ele, pode ligar para o 3223-5800, porque esse trio aí, nesse carro, tem cometido assaltos quase que diariamente lá nessa região da General Arthur Carvalho, lá no Miritiba. Obrigado, Silvan. Ok, bom dia, Adalberto. Bom dia a você, bom dia a todos. Silva Alves, portanto, falando de segurança aqui no Bom Dia, você ligado com a gente em Imperatriz, Caxias, Caldó, em Açailândia. Aos amigos que nos acompanham aqui na capital, em São Luís do Maranhão também, uma ótima terça-feira, hein? Vem comigo aqui, porque agora a gente vai falar da previsão do tempo, gente. A gente vai começar falando de Imperatriz, na região tocantina, saber como é que vai ser o tempo hoje por lá. Há o predomínio de tempo nublado, com possibilidade de chuva rápida e isolada durante a manhã, hein? 23 de mínima, 36 de máxima, essa imagem ao vivo. Em tempo real, tempoalvivo.com, você vê aí, ó, na difusora, o dia começou com algumas nuvens, aí meio o sol dando as caras, mas de forma tímida ainda lá em Imperatriz, nessa manhã. Imagens ao vivo em tempo real para você aqui no nosso Bom Dia. Na capital maranhense, o predomínio hoje é de muitas nuvens e pancadas esparsas de chuva a qualquer momento. Você tem imagens ao vivo aí de São Luís. Hoje a mínima vai ser de 25, a máxima de 31 graus na capital dos maranhenses. Agora vamos falar de Açailândia. Açailândia hoje vai ter sol e aumento de nuvens pela manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. A gente tem aí já imagens de Açailândia nesse momento. Olha só, nuvens carregadas aí de chuva em Açailândia. Imagem em tempo real para você. Você vê aí, ó, lá na BR, o trânsito como é que está nesse momento. Um abraço aos amigos em Açailândia, começando o dia tomando café da manhã com as principais notícias do dia ligados aqui na difusora. Em Açailândia, a mínima hoje vai ser de 24 e a máxima de 35 graus. Vamos falar do tempo em mais 3 cidades? Nosso mapa mostra para você aqui 3 cidades, começando com Itapecuru, Mirim. Por lá o predomínio é de muitas nuvens, possibilidade de chuva isolada a qualquer momento. Olha a mínima, 23, a máxima 33 graus, temperatura continua elevada mesmo com a chuva chegando em parte do estado, né? Em Colinas o céu estará parcialmente nublado, sem previsão de chuva para hoje, hein? Mínima de 22 e a máxima 35 graus. Em Caxias, na região dos Cocais, o predomínio é de tempo nublado, sem probabilidade de chuva, a mínima de 23, olha a temperatura máxima, 35. A sensação térmica aí na casa dos 38, 39 graus, bastante quente ainda nesse período do ano, não é? Você ligado aqui na TV Difusora, acompanhando a nossa programação, ligado no Bom Dia Maranhão. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, tem John Country e os bastidores da política. Você ligado com a gente aqui na Difusora. Pelo segundo ano consecutivo, o Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa ganha atenção especial em período de isolamento social. A pandemia do novo coronavírus confinou vítimas junto a agressores, bem como acarretou na queda das denúncias presenciais. Sobre o assunto, eu converso agora com o promotor do idoso aqui na capital, José Augusto Coutrin Gomes. Prazer tê-lo aqui, bom dia. Bom dia, Davi. A gente pode falar mesmo de uma diminuição dos casos? A gente tem uns dados, os números aqui relacionados à própria Polícia Civil, o Disque Denúncia sobre essa situação, ou seja, ficou realmente mais difícil sair de casa. Isso se dá em relação a crianças, mulheres também, e a população idosa acaba sofrendo também essa situação? Então... Bom dia, Adalberto, bom dia a todos, os que assistem a Difusora, esse programa. Isso que você está falando é uma realidade. Nós acreditamos que não houve uma diminuição da violência. O que há é uma subnotificação em razão dessa triste pandemia em que nós ainda atravessamos. E essa subnotificação dá-se por diversos motivos, mas principalmente porque a pessoa idosa, ela, quando quer fazer a denúncia, ela geralmente vai pessoalmente, ela gosta de se deslocar, até para que ela possa relatar o que está acontecendo. E como foi muito bem dito por você na chamada da reportagem, o agressor às vezes está do lado da vítima, porque 70% das agressões contra a pessoa idosa ocorre dentro dos lares. Geralmente é um filho, um neto, um irmão, e ele pegar um telefone ou pedir socorro, às vezes é muito difícil. Eis a razão da diminuição das ocorrências, principalmente via presencial, e também da importância daqueles que presenciarem, o vizinho, alguém da coletividade, que aquele idoso deixou de aparecer na porta,
ou está com ar de tristeza, ou está com alguma mancha no corpo, ou com mal vestido, ou de alguma forma você identificou ou desconfiou, denuncie. Essa denúncia não precisa ser identificada, pode ser anônima, através dos canais que são dispostos em todas as instituições de combate à violência, através das ouvidorias. Nós temos uns dados aqui da Polícia Civil e do Disque Denúncia, o aumento de 8%. Já na redução presencial, a redução foi de 16% segundo a Polícia Civil, ou seja, de fato as pessoas tiveram essa dificuldade em denunciar. Aqui no Maranhão, os casos que chegam ao Ministério Público, eles se referem a que tipo de violência especificamente? Nós temos as mais diversos tipos de violência contra a pessoa idosa. Às vezes nós pensamos que a violência é só física, né? O espancamento, o beliscão, o puxão de cabelo, mas a violência principal é aquela que se apropria dos bens dessa pessoa idosa. Ainda somos um país que achamos que somos um país da juventude, o país do amanhã. E o que ocorre hoje com o desemprego ou com o desânimo dos próprios familiares, eles passam a tomar de conta daquele bem, daquele patrimônio, do cartão, da casa, e aquele dinheiro, em vez de se reverter em favor daquele idoso, ele vai para aquela pessoa que está se apropriando, e aquele idoso passa a ser esquecido, até mesmo comprometendo sua alimentação, suas medicações, e isso vem gerando conflitos, rompimentos de vínculos familiares, e que precisa ser combatido seriamente, sob pena de que nós não vamos poder diminuir ou mesmo chegar ao conhecimento nosso desse tipo de violência. Mas a financeira é o carro-chefe. Existem casos de chantagens e ameaças também em relação ao idoso? Geralmente a violência financeira ela vem acompanhada da chantagem e da violência, né, das ameaças. A chantagem qual é? Eu vou lhe deixar só, vou lhe abandonar, se você não me der o dinheiro, eu não venho mais aqui, ou então eu não vou lhe dar mais sua medicação, quando a pessoa tem alguma dificuldade de mobilidade ou de autonomia ou independência nos seus afazeres, não adquirir mais nada, não deixar essa pessoa sair de casa. E o que acontece? Às vezes aquela pessoa que pratica é um filho, é um neto. Então tem um lado do idoso que é aquela questão do amor, daquela questão compreensão. emocional, né? A questão emocional que às vezes o dificulta de apresentar denúncia. Primeiro porque ele está denunciando um parente, e segundo porque também ainda é muito forte achar que aquilo é um fracasso dele mesmo na criação daquele ser humano, daquele filho ou daquele neto. Tem dados aqui que mostram também que nesse tempo de pandemia, muitos familiares têm usado a pandemia como pretexto para deixar de prestar assistência. Que situação, hein? Nós estamos vivenciando algo muito estranho, que precisa de estudos. Mas o ser humano está cada vez sendo menos amoroso. E nós estamos falando de amor não com alguém que ele não conheça, mas com o seu próximo, com alguém que o pôs no mundo, com alguém que cuida dele. Então, há um envelhecimento e também há um pouco as pessoas nascendo menos. Então, esse filho também está envelhecendo, ele também tem seus desafios e às vezes ele desforra isso no próprio pai. As suas frustrações ele descarrega no pai, na mãe, e isso vem gerando um outro problema, que é um problema de saúde grave, que se chama depressão. São os problemas psicológicos, que além da pandemia, tem a questão da violência, que é o silêncio, é não conversar mais, é entender que o idoso está ultrapassado, de que ele não serve mais para nada, e aquilo gera um desconforto muito grande, tristeza, e leva muitas vezes à morte. Para encerrar, como é que o senhor está acompanhando essa discussão aí na Organização Mundial de Saúde, inclusive tratando da questão do envelhecimento, até a possibilidade de tratar como uma doença? É inacreditável, né? A nossa luta é entender que o envelhecimento faz parte da vida, é uma coisa natural, feliz quem envelhece, e agora a Organização Mundial da Saúde quer incluir a velhice como doença. O que eu me pergunto no primeiro momento é o seguinte: para cada doença existe uma cura, existe uma busca de um medicamento. Qual seria o medicamento para curar a velhice? Ainda não inventaram esse elixir, né? Ainda não inventaram esse elixir. Então, espero que realmente o bom senso volte a funcionar e retire essa questão da velhice como doença. Doutor, obrigado pela entrevista aqui. Conte com a TV Difusora como parceira nessa luta que é de toda a sociedade. Agradeço e que todo idoso possa viver bem e feliz junto aos seus. Obrigado mais uma vez.
Você ligado aqui no Bom Dia Maranhão, em todo o estado. O Maranhão unido através da informação. A gente vai agora para a região Tocantina, vamos a Imperatriz. Quem está por lá nessa manhã é o Emerson Pinto, que vai começar dizendo para a gente onde que está nesse momento você, Emerson. Bom dia. Olá, Adalberto, bom dia. Aqui na área central da cidade de Imperatriz, Rua Godofredo Viana. Esse aqui é um acesso ali, um dos acessos, né, à região do centro. Chegando aqui pela Godofredo Viana, dá para se chegar ali a avenidas como, por exemplo, a Avenida Getúlio Vargas, onde fica o calçadão de Imperatriz. As informações que a gente traz hoje aqui da nossa cidade em relação à vacinação contra a Covid-19. Nós informamos ontem que no último sábado foi paralisada a vacinação para o público geral. Parou ali na faixa etária de 54 anos, parou justamente por falta de vacinas. Mas ontem ainda a Prefeitura de Imperatriz anunciou que em parceria com o governo do estado do Maranhão, em breve, não foi confirmada a data, irá realizar o arraial da vacinação, né? Teve São Luís aí e aqui em Imperatriz o arraial da vacinação vai chegar em breve. A data ainda não foi confirmada, mas assim que for possível a gente já repassa aqui também. E este arraial, o objetivo é vacinar um número grande de pessoas dessa categoria considerada geral. É categoria que não está em nenhum grupo prioritário, né? Que a gente considera aí como categoria geral, que foi paralisada a vacinação na faixa etária de 54 anos. A expectativa é que com a chegada do arraial da vacinação, essa faixa etária, né, essa vacinação possa andar bastante, já que há muito tempo os imperatrizenses estão aguardando. Hoje, terça-feira, tem vacinação para profissionais da educação da rede municipal, rede particular, do ensino infantil, fundamental, médio e também superior. Quem pode vacinar? Auxiliares, gestores, supervisores, merendeiras, zeladores, porteiros e técnicos que trabalham nestas instituições de ensino com a idade de 34 anos ou mais. Somente esse grupo? Não, hoje também tem vacinação para pessoas com comorbidade, pessoas com deficiência permanente. Essa chamada aqui está continuando, né? Só as pessoas se dirigirem, se deslocarem até os 4 pontos de vacinação que temos aqui na cidade de Imperatriz. A Adalberto acompanhava agora há pouco a participação do Silvan, ele falando aí sobre assaltos aí em São Luís. E aqui em Imperatriz, lembrei de um caso que aconteceu na noite de ontem. Um casal entrou em um carro e saiu pela cidade de Imperatriz, não para dar aquele passeio, né, romântico, mas simplesmente para cometer assaltos aqui na nossa cidade. Alguns casos foram registrados, a polícia inclusive tem identificação desse veículo, um veículo de cor verde, foi utilizado por este casal em alguns assaltos na noite de ontem aqui na cidade de Imperatriz. Falando em assalto, a polícia também está na busca de homens que na noite de domingo para segunda-feira realizaram assaltos em uma residência. Um deles foi preso, falta a polícia chegar aos outros, então até comentamos sobre este caso aqui também, Adalberto. Voltamos com você aí no estúdio. Obrigado, Emerson, pelas informações aí direto de Imperatriz. Um ótimo dia a todos aí na região Tocantina. Você também. No próximo bloco, nós vamos falar sobre o terceiro arraial da vacinação na Grande Ilha e as notícias da Copa América também. Diogo Trivi aí com o bloco de política. Depois do intervalo, a gente volta já. Já voltamos com o Bom Dia Maranhão ao vivo para todo o estado aqui pela TV Difusora. A gente vai agora para a região dos Cocais. Vamos trazer as informações com o Zé Carlos, que está com a gente. Ele vai participar aqui do programa, trazendo as principais notícias lá de Caxias, da região dos Cocais, agora aqui ao vivo. Oi, Zé Carlos, bom dia para você. Bom dia, Adalberto. Bom dia a todo mundo que está acompanhando o Bom Dia Maranhão. Nós falamos aqui dessa ligação da Rua Arão Reis com a Rua Bela Vista, uma rua importante que faz ligação de vários bairros com o centro da cidade. E a informação de hoje é que o Ministério Público Federal propôs uma ação civil pública contra o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, para que o INSS garanta a prestação de serviços aqui em Caxias, tanto as perícias como outros serviços que atualmente estão sendo realizados para a população de Caxias em outras cidades. Quem precisa, por exemplo, fazer perícia, o INSS tem que se deslocar para a cidade de Timon, que fica a quase 70 quilômetros de distância,
e para São João do Sota, que também é aproximadamente 70 quilômetros de distância. Então imagine a dificuldade para pessoas idosas, pessoas adoentadas fazerem esse deslocamento para ter atendimento no INSS. O prédio do INSS aqui de Caxias é um prédio muito antigo, foi interditado pelo Corpo de Bombeiros porque não oferecia segurança, não oferecia condições adequadas para funcionamento, colocava em risco a saúde tanto dos servidores como também dos usuários. E aí o INSS pediu um prazo para fazer as adequações do prédio, mas até agora essas obras não têm andado. Inicialmente, o serviço foi transferido para o shopping de Caxias, começou a funcionar de maneira precária, mas agora nem isso está acontecendo. Então, quem precisa de INSS aqui em Caxias tem que ir para São João do Sota ou para a cidade de Timon. Por isso, o Ministério Público entrou com essa ação pedindo providências para que a INSS garanta o mais rápido possível o serviço funcionando aqui em Caxias. Uma iniciativa importante e espero que dê certo, para que o serviço volte a funcionar aqui. São essas informações de hoje. Adalberto, bom dia. Bom dia, Zé Carlos, a você e a todos aí na região dos Cocais, viu? Você ligado com a gente no Bom Dia Maranhão, ligado na TV Difusora? Agora, aqui no Bom Dia, a gente fala de política. João Coutrinho comigo aqui no Bom Dia. Olá, João, bom dia para você. Bom dia, Adalberto, bom dia a todos. Ô, João, o Lula vem ao Maranhão? Vem alguns estados do Nordeste, Adalberto. Ele já está preparando uma agenda para começar até o final desse mês, não é? O ex-presidente Lula deve vir à Bahia, aos estados do Nordeste, Ceará, Pernambuco, Maranhão. E aqui no Maranhão, o governador Flávio Dino já disse que conversou com ele, né, para tratar do assunto da vinda, aí talvez no próximo mês. É importante destacar o seguinte, que a vinda do ex-presidente Lula não será, claro, no ambiente pandêmico desse, será aberta ao público. Será apenas uma reunião, conversa com aliados, né, mais restrita, no sentido já de costurar as alianças nos estados para a candidatura dele no ano que vem. Então, Lula, claro, aqui no Maranhão, sem dúvida nenhuma, vai ter a maioria do apoio, né, dos aliados, o governador Flávio Dino, o próprio senador Everton também deve ter um palanque para ele aqui. Então, ele vem aqui conversar, né, com os aliados e também ir aos outros estados. Então, essa pelo menos é a agenda que foi divulgada pelo PT, né, nos estados do Nordeste. Importante lembrar também, Adalberto, que o Lula, ele, por enquanto, né, é elegível, pode ser candidato no ano que vem. Os processos dele, nós já julgamos aqui, falamos há um tempo atrás, que foram retomados, né, do processo inicial, já que foi declarada parcialidade do juiz Sérgio Moro na condução do processo. Não quer dizer que ele nem foi inocentado, né? Então, é claro que deve demorar um pouquinho até o julgamento desses processos, que dará tempo, talvez, certamente, na verdade, para ele ser candidato nas eleições do próximo ano. O Lula hoje lidera as pesquisas, né, segundo as últimas pesquisas divulgadas, ele lidera com uma vantagem sobre o segundo colocado, que é o atual presidente Jair Bolsonaro. Vai começar a temporada da dança das cadeiras, se é que a gente pode falar assim, em relação aos partidos. São políticos que estão deixando alguns partidos. É o caso, por exemplo, do Rodrigo Maia, é um deles, né? Olha só como as coisas mudam na política, né? O Rodrigo Maia, até pouco tempo, era presidente da Câmara, Adalberto, e tinha ali todos os partidos de centro com ele, né? Hoje, Rodrigo Maia foi expulso, aliás, ontem, do Democratas, expulso do Democratas, porque ele divergiu com o presidente do partido, o ACM Neto, né? Deu várias declarações contra o ACM Neto, ainda sobre aquela eleição da Câmara, né, Federal, em que o Democratas ali houve um probleminha em relação à candidatura do Baleia Rossi. E aí, na época, o Rodrigo Maia disse que o ACM Neto estava fazendo o jogo do bolsonarismo, do presidente Jair Bolsonaro. E de lá para cá, as farpas foram trocadas, né? E ontem decidiram, portanto, tirar o Rodrigo Maia do Democrata de forma unânime, né? E a Joyce Heisman. E a Joyce, ela tem uma briga com o presidente nacional, o Bivar, né? O presidente nacional do PSL. Ela disse que o Bivar fez um acordo ali com o governo do presidente Bolsonaro em troca de um cargo na mesa diretora. O Bivar é deputado também, né, federal, é o presidente do PSL. E ela ontem disse que não tinha cabimento no PSL ter figuras como a Bia Kicis, né? Citou outros nomes como Vitor Hugo também na liderança, a Bia Kicis na CCJ e outros deputados bolsonaristas no PSL. E nós sabemos que a Joyce Heisman rompeu com o presidente Jair Bolsonaro. Então não tinha mais clima, segundo ela, para ficar no PSL.
Então ela vai ainda no Tribunal Superior Eleitoral para ver se... A gente sabe que tem a questão do mandato, que é do partido, né? No caso dos democratas, com o Rodrigo Maia, não vai ter nenhum tipo de problema, já que ele foi expulso. Com a Joyce, não se sabe ainda como vai ser isso, né? Mas ela sai do partido também, deve conversar com outras legendas aí, mais alinhadas na oposição ao presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, viu, João? Até amanhã. Até amanhã. John Coutrin falando de política com a gente aqui no Bom Dia Maranhão. Vamos em frente com o Bom Dia. A gente agora, aqui no Bom Dia, vai falar sobre a vacinação, né? Os nossos repórteres vão falar sobre vacinação. Primeiro a gente vai trazer o Eduardo Bueno falando com a gente, depois o Eduardo Ericeira também fala sobre o assunto. Hoje a gente tem a terceira ação, que é chamada inclusive de Arraial da Vacinação, né? Pela terceira vez acontece aqui na Ilha de São Luís. E a gente vai começar então o giro com os nossos repórteres. Vamos conversar com o Eduardo Bueno, que fala para nós sobre a chegada da vacina de dose única ao país. Ô Bueno, a gente vai ter que esperar um pouco mais por essa vacina, não é? Nosso Bueno está com a gente agora sim, para falar sobre esse assunto, sobre a vacinação. A gente está com um probleminha técnico, já a gente vai trazer o Bueno falando sobre isso. É um assunto que interessa a todo mundo. Vamos ter que esperar mais um pouco. Bueno, com você. Pois é, Adalberto, como você já dizia aí no estúdio, a gente vai ter que esperar um pouquinho mais. Está virando uma verdadeira novela. Um ótimo dia para você, boa terça-feira para todo mundo. Ontem, então, o Ministério da Saúde informou por meio de nota que as vacinas da Janssen, aquela vacina que é aplicada em dose única, não serão mais enviadas nesta terça-feira. Na semana passada, o ministro Marcelo Queiroga tinha informado que as vacinas chegariam na segunda. Esse prazo mudou para terça e agora há uma previsão de que essas 3 milhões de doses, 90.700 aqui para o Maranhão, cheguem amanhã, mas é o que a gente costuma dizer, de previsão e não de precisão. A Janssen informou que continua atuando junto com o Ministério da Saúde para conseguir enviar o mais rápido possível essas doses para que elas cheguem no braço dos brasileiros o mais rápido possível também. E o problema informado pelo Ministério da Saúde seria organização logística, como quando tudo isso for resolvido e aí resolver também um problema de voo dos Estados Unidos aqui para o Brasil, é que essas doses vão chegar. Agora, ontem também a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, então, ela alterou a data de vencimento das vacinas da Janssen. Para você entender melhor, esses imunizantes chegariam ao Brasil com o vencimento previsto para o dia 27 de junho. E aí, seguindo uma recomendação que já é aplicada nos Estados Unidos pela FDA, que é a Anvisa americana, então a Anvisa brasileira aumentou o prazo de validade seguindo algumas recomendações. Esse prazo de validade ele foi alterado para 3 ou 4 meses e meio, se estados e municípios seguirem então a conservação da vacina com temperatura de 2 a 8 graus. Eu volto ao estúdio com você, Adalberto Melo. Obrigado, Bueno, pelas informações. Daí, portanto, informações em relação à chegada dessa nova vacina de dose única aqui ao Brasil. Agora, o outro Eduardo Ericeira fala para a gente da ampliação da estratégia do Arraial da Vacinação, que vai para o interior do estado sim essa semana, mas que hoje acontece em uma área bastante populosa aqui da capital. É de onde fala o repórter Eduardo Ericeira nesse momento. Onde que você está, Ericeira? Bom dia. Olá, Adalberto. Muito bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o Bom Dia Maranhão. A gente está numa escola aqui da Cidade Olímpica, o Centro Educa Mais Padre José Braulio Souza Aires, aqui no bairro da Cidade Olímpica, como você disse, um bairro muito populoso aqui da capital São Luís, e já tem bastante gente aqui, viu? Muitas pessoas já aguardando aqui a vacinação nesta terça-feira, aqui logo cedinho, muitas pessoas chegaram aqui até esta escola. Podem comparecer ao local de vacinação pessoas a partir de 25 anos de idade, residentes aqui no bairro da Cidade Olímpica e bairros também adjacentes, no horário de 8 da manhã até as 16 horas, que é o período aí, o horário que vai acontecer essa vacinação. Para se vacinar, devem ser apresentados os seguintes documentos: RG, CPF, cartão do SUS e comprovante de residência aqui da capital São Luís. Adalberto, a gente lembra, você falou sobre essa terceira edição que acontece do Arraial da Vacinação aqui em São Luís. As outras duas edições aconteceram em um shopping na estrada de Ribamar, atendendo primeiramente os municípios de São José de Ribamar e Passo do Lumiar. Na segunda edição, atendendo toda a ilha.
Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e também até moradores aqui da capital São Luís. No último fim de semana, mais de 50 horas de vacinação promovida aí pelo governo do estado. Mais de 50 horas e quase 10 mil pessoas de toda a Grande Ilha conseguiram se vacinar. Para você ter uma ideia, Adalberto, a vacinação aqui na capital São Luís, que segue bastante avançada, já abriu o cadastro, inclusive, para pessoas a partir de 18 anos de idade, mas tem pessoas aqui que a idade já passou bastante tempo. Por exemplo, eu já conversei com pessoas aqui com mais de 50, até mais de 60 anos de idade, que a idade já passou há muito tempo, que ainda não conseguiram sequer tomar a primeira dose, daí da importância dessa vacinação também nesses bairros periféricos, aqui na Cidade Olímpica, por exemplo. Você falou também sobre o avanço da vacinação no interior do estado, teve a vacinação em Timon, mais de 6 mil pessoas foram vacinadas, e além aqui da Cidade Olímpica também vai ter vacinação hoje no Arraial da Vacinação, no município de Morros. Então a expansão da vacinação para todo o estado do Maranhão, aí é a Prefeitura de São Luís fazendo sua parte aqui na capital, as prefeituras também nos municípios e o governo do estado dando esse suporte. A gente volta com você, Adalberto Melo, desejando uma ótima terça-feira a todos. Obrigado, Eduardo, pelas informações. A gente vai falar de Copa América, a gente pode falar da seleção brasileira que já está no Rio de Janeiro. A seleção brasileira está no Rio de Janeiro, já chegou, joga na quinta-feira contra o Peru. E Copa América, você sabe, você confere aqui na difusora, confere aqui do SBT. Ontem o Paraguai e Bolívia jogaram, a gente vê aqui na imagem agora o Neymar, porque ele é agora o segundo maior artilheiro da história da seleção, ao lado do Ronaldo Fenômeno. Vamos ver? A força da seleção, conduzida pela inspiração do seu camisa 10. O Neymar, é dito por ele disse, quando eu estou bem fisicamente e quando eu estou bem de cabeça, professor, as coisas acontecem comigo. Ele estava em todas as partes do campo. Neymar bateu o escanteio que resultou no primeiro gol, de Marquinhos. Toque de cabeça, olha a sobra no gol do Brasil! Depois da boa jogada de Danilo, que gerou um pênalti para o Brasil, Neymar estava lá para converter. Parou, foi para a bola, gol! E o craque brasileiro ainda passou perto nessa tabelinha com Gabigol. Gabigol, Neymar, vai embora, o Neymar bateu pro gol! Na segunda vez que eles combinaram juntos, o artilheiro do Flamengo guardou. Olha o Gabigol, olha o Gabigol, olha o Gabigol! Gol! Pobre seleção venezuelana, mais uma vítima dos pés de Neymar. Quando tem um jogador com essas virtudes técnicas que ele tem um lance pessoal, ele desenvolveu a capacidade de assistência, pé direito, pé esquerdo, ele fica um jogador imprevisível. 67 vezes Neymar. O camisa 10 chegou a 67 gols pela seleção e se tornou o segundo maior artilheiro da história da camisa verde e amarela, ao lado de Ronaldo Fenômeno. Agora só tem o Pelé na frente dele, com 95 gols. Além disso, Neymar ainda é o artilheiro e o principal garçom da era Tite. 21 gols e 21 assistências. 42 participações em gols em 36 jogos. Números impressionantes de um craque que se declarou nas redes sociais sem revelar quem era a pessoa misteriosa. Mas uma coisa é certa, o jogo bonito é apaixonado por ele. Neymar fazendo história na seleção. Seleção que, eu repito, chegou no Rio de Janeiro ontem, joga na quinta-feira contra o Peru. Ontem o Paraguai meteu 3-1 na Bolívia com 2 gols do Romero. É a Copa América que segue aqui no Brasil. A gente vai ficando por aqui. Para você, uma ótima terça-feira. Amanhã a gente volta às 7 horas da manhã, depois do Bandeira 2, com o Bom Dia Maranhão. Fique ligado no nosso Portal M10 e fique bem informado. Amanhã a gente se encontra. Até lá.